Olá, meu nome é Reinaldo Polito, sou professor de oratória há 48 anos, tenho 34 livros publicados em 39 países. Eu vou falar sobre comunicação, passar dicas de comunicação aqui na TV Relacionamento com vocês. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje programa muito especial porque nós temos aí um profissional muito top. Imagina aquele profissional que é contratado pelas empresas para escolherem o executivo correto para aquela função, ou seja, uma responsabilidade que exige muito talento, muita perspicácia, e o nosso bate-papo é com Newton Torres Júnior. Prazer, viu? Muito bom aqui estar com você, né? Obrigado. Um renomado caçador de cabeça, né? De talentos, né? De talento, na verdade, né? Que eu tradução pela letra, né? Que é verdade. Um headhunter. Isso, verdade. Então, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, Legal. Até chegar nesse momento aí de headhunter. Eu sou natural de São Paulo, nasci aqui em 63, já faz um tempinho. Fiz administração de empresa com pós em finanças. Logo depois de formado eu tive uma empresa, onde eu fiquei por 6 anos, eu resolvi vender empresa. Já era empreendedor, Já era né? empreendedor. Eu resolvi empreender lá em Sorocaba, na área de concreto, mas daí, como eu casei, então ir e voltar todo dia estava bastante complicado, né? Então eu resolvi me lançar no mercado e acabei entrando no McDonald's. Que legal! No McDonald's como trainee, fiz ali uma trajetória bacana lá de 5 anos, alguma coisa assim. Tá? Numa das primeiras lojas lá. Isso, a empresa já estava numa expansão bastante grande naquele momento. Isso foi em 93 mais ou menos. Ok. Então já estava com uma expansão bastante grande, agressiva. Mas era o Gregory ainda aqui? Era o Gregory, era ele que estava no comando lá. Perfeito. Depois de lá eu recebi um convite para ir para o Unibanco, fiquei no Unibanco. E do Unibanco mudei totalmente, né, de hambúrguer para banco, né? Do bancário, né? Alimentício para o bancário. Mas de gestão... levei bastante coisa. Resultados, né? Eu levei bastante coisa ali em questão de gestão, de liderança, de capacitação, de treinamento principalmente, né, desenvolvimento de pessoas. Isso agregou bastante para mim, o McDonald's agregou bastante. Depois eu fui para o HSBC fazer mais ou menos a mesma função. E foi quando depois... Aqui em São Paulo? Quando eu decidi tentar algo solo, novamente. E aí foi quando eu montei a Double Consult, atendendo a parte de hunting, já de consultoria de RH, e esse ano fizemos 20 anos já de empresa. Parabéns! Estamos aí já nessa jornada toda. Ô Newton, então na verdade é o seguinte, toda essa bagagem que você teve, né, o arcabouço, foi assim, você olhando o currículo da pessoa, você entrevistando a pessoa, você tem que ver se aquilo, né, aquele profissional que está ali é o ideal para aquele momento na empresa. Existem várias análises que a gente faz. Lógico, a questão técnica, a formação que a empresa exige. E os testes também, né? Sim. Mas principalmente quando você recebe um currículo de um profissional, a gente olha o que é o mais no corte primeiro, que é a exigência técnica, principalmente... Eu que atendo bastante a área de telecomunicações, que é muito específica, a telecomunicações, TI é muito específica. Então, primeiro você vai na qualificação técnica do profissional e vê se realmente ele tem o skill para poder ocupar aquela posição. E outros requisitos, principalmente como o idioma e outras questões que a empresa coloca. Depois você vai numa questão mais comportamental, de expectativa, ver se ele está alinhado com o pensamento da empresa. Por isso que eu gosto sempre... antes de começar qualquer serviço, de conversar, quando recebe o job description, de entender quem é o dono da vaga, vamos dizer assim, o dono da vaga, para quem que ele vai responder? É para um diretor, é para um gerente? A hierarquia que existe. Isso, e como é que é o perfil desse profissional? Se é um profissional que é ligado nos 500, se é um profissional que é muito acelerado, que é mais devagar, aí para você... o que gosta de ficar pressionando o tempo todo. Isso, para ver como é que você vai trazer o profissional para ele poder se enquadrar naquele esquema que já está acontecendo, e você não vai mudar o esquema. É o buraquinho do quebra-cabeça. É o buraquinho do quebra-cabeça, porque senão a pessoa não vai se adaptar, ela vai entrar e falar, pô, a empresa é bacana, mas não é que esse não é meu ritmo,
ou porque é muito acelerado, ou porque é muito devagar, enfim. Então você precisa, de alguma forma, identificar essa sintonia para que haja ali, não o perfeito, mas que esteja muito próximo do assertivo. É assim que a gente busca. Não, mas está certinho isso daí, porque muitas vezes assim, se você analisar só o papel, pode não dar nada certo. É verdade, é verdade. Às vezes você tem ali uma empresa que quer aquele profissional para fazer aquele projeto específico. Depois não sabe o que vai acontecer porque não tem expectativa futura. E o profissional quer entrar numa empresa onde ele busca um crescimento, desenvolvimento, então já não é lá. Exato, verdade. Não é. Então assim, precisa estar com esses pontos bastante alinhados para você não frustrar, porque eu sempre brinco, né? Eu falo que eu sou um pouco o advogado do diabo, né? Que eu tenho que primeiro defender o meu cliente, que são as empresas. Exato. Agora, a partir do momento que o candidato ele é o candidato que está ali como próximo do ideal para fazer parte daquele time, eu preciso defender o lado dele, também entender o que ele quer, para também não tentar jogar ele numa fogueira, até porque quando a gente dá uma garantia alta no profissional, a gente não pode correr riscos desse retrabalho, de gerar custo para todo mundo. Para a empresa que vai contratar, vai treinar, vai capacitar, depois vai ter que fazer a troca. Para nós, o nosso time, que nós vamos startar todo o processo novamente, recomeçar a fazer todas as buscas novamente. Então, assim, é um processo que a gente tem que evitar isso o máximo possível que aconteça esse retrabalho. Evitar que todo mundo perca tempo também. Sem dúvida, porque a agenda de todo mundo hoje é super corrida. Você tem ali hoje entrevistas que depende do grau de hierárquico, ela escala para gestores mais de alto escalão. Então a gente sabe que a agenda deles é complicada. Hoje em dia, a maioria dos profissionais que são prospectados, eles estão em empresas também, eles estão trabalhando, então eles também têm que alocar a agenda deles. Então, é muito fácil. Às vezes até à noite, né? Você tem que fazer, né? É muito fácil fazer entrevista comigo, porque eu entendo esse lado e eu me estendo para o horário que for, ou mais cedo ou mais tarde, não tem problema. A questão é quando chegar na empresa. É verdade. Porque o diretor, às vezes, ou o gestor que vai entrevistá-lo, ou está em viagem, ou está fora. Hoje em dia, a questão do online facilitou muito, então você consegue ter uma flexibilidade maior. Mas mesmo assim, você precisa casar a agenda. Ô Newton, antes da pandemia, basicamente todas as suas reuniões eram presenciais. Eram presenciais, elas eram. Existia já alguma questão online, mas quando era fora do circuito de São Paulo. Certo, assim. Mas os da cidade. Mas cidade era presencial, era bastante presencial, era um hábito que todo mundo tinha de querer sentar e brincar, sentir o cheiro, né? Ver de perto, né? Olho no olho. Olho no olho, olho no olho, né? Para ver como é que era, né? E com a pandemia mudou. Mudou bastante. Hoje você tem até consultas médicas online. Então, é verdade. Tá bem, facilitou bastante, né? Na verdade, foi uma mudança que, ao meu ver, veio a facilitar para todo mundo. Não, e veio para ficar. Veio para ficar. Tá certo. Ô Newton, quando aparece uma vaga, você procura mais ou menos estudar quantos profissionais para depois você filtrar em uns 3, né, para poder apresentar? Depende muito, Kenji. Por exemplo, a gente tem um hábito lá de primeiro, a gente criou ali um banquinho de dados nosso interno, que é de fácil acesso para todo mundo. E o LinkedIn ajuda também, né? Ajuda bastante. Eu primeiro prospecto dentro do meu banco de dados. Perfeito. Tá? Vejo ali se tem algum profissional em potencial, faço contato com ele, se ele tem interesse, apresento o projeto, para ver se ele tem interesse em participar desse processo. Se tem êxito, bacana. Se não tiver êxito, a gente vai para a busca. Mas somando entre um e outro, assim, para mandar 3 para a empresa, é complicado, viu, Kenji? Porque a gente acaba... Você fala pelo menos para os 10, né? Pelo menos. Não, para falar, eu prospecto aí entre uns 15, 20 pessoas, que você tem que estar ali próximo do perfil, que você tem muita negativa também, que naquele momento o profissional não está interessado em participar, agradece, mas não é no momento dele de fazer uma transição. Aí os que vêm, você tem que ver se estão alinhados, então você vai filtrando e aí você consegue tirar os 3. Às vezes não consegue tirar nem 3, a gente vai 1, 2 É verdade. Muitas vezes é um só que a gente achou que é muito específico, um só que você achou e é aquele e pronto. Ô Newton, e no começo você nem fala o nome da empresa, né? Você fala às vezes o segmento? O segmento eu falo até porque a gente trabalha muito específico em telecomunicações e TI.
Então, a gente procura profissionais dessa área. Então, a gente já tem essa característica. Né? Agora, a empresa a gente dá uma segurada por quê? Porque às vezes a reposição... Conhece alguém lá dentro, não sei o quê. E às vezes é uma reposição que a empresa quer fazer uma troca. E hoje a gente acaba sendo um contato muito forte de telecom. Então, se eu publico alguma coisa no LinkedIn, eu preciso tomar muito cuidado. Tá certo. Porque às vezes tem características que são próprias de algumas empresas. E o mercado meio sabe quem eu atendo. Eu atendo. Então, eu preciso tomar cuidado quando eu publico as vagas. Então, eu tenho que ler o job com muito cuidado, ver se ali não tem nenhuma indicação da empresa, alguma coisa assim. Ok, tá certo. Mas é importante o segmento, porque eu me recordo que quando eu era engenheiro de telecomunicações, né, do Grupo Telebrás, eu recebi um convite para uma vaga, só que não falava qual tipo de empresa. E aí foi, salário bom, não sei o quê. Só que quando, amanhã você vai lá na empresa, não sei o que lá tal, e aí tiver que falar o nome. E era uma indústria de cigarros. Eu falei, não vou. Não, mas você tem que ir. Aí fui lá, tal, mas eu deixei claro, meus valores são diferentes. Falei, é negócio para vocês, tal, mas para mim os valores são diferentes, eu não gostaria de trabalhar aqui, entendeu? Foi tem que ser. Porque os seus valores tem que casar com os da empresa também. Tem que casar. Né? Esse é um outro ponto bastante importante que você levantou, bem levantado, porque assim, não adianta você trabalhar naquilo que você não acredita, que vai longe de você. É verdade. Você não vai conseguir dar o seu melhor. E hoje você tem que estar envolvido no sistema, você tem que estar envolvido no processo, você tem que estar engajado com todas as questões da empresa que ela vende. Se você está fora daquilo, é um casamento. Se você casa com alguém, mas algo, é lógico, você não vai ter aquela pessoa perfeita, mas se os valores dessa outra pessoa... a missão da empresa não for iguais... a missão for diferente, não vai, o casamento não vai vingar, né? Vai ter algum percalço no meio do caminho aí. Né? Perfeito. Ô Nilton, mudou bastante, né, do tempo que era um anúncio no jornal Estado de São Paulo de domingo, né? Depois com o tempo, né? Mudou totalmente, mudou demais. Realmente você tinha até aquele caderno de empregos, né? Que exatamente. Era um caderno grosso dos jornais, que vinha uma página exclusiva. Então hoje não, hoje você tem, até porque muitas posições que são abertas não saem dentro da empresa. A própria empresa sempre busca de alguma forma internamente fazer algum processo interno, ver se há alguém lá dentro especificamente que pode ter esse processo promocional, essa mudança de cadeira, e também com indicações, porque isso você ganha tempo e minimiza custos. E muitas vezes a empresa vê, aquele é um ótimo profissional, só que ele não consegue ser líder. Melhor deixar ele no operacional, né? Que se você promove ele para uma determinada situação, você pode queimar ele, né? Por outro lado, existe aí uma questão um pouco mais delicada, né? Porque você tem essa situação, lógico, né? Agora, o fato de você não promovê-lo, não mudá-lo de área, isso, né? Você pode estimulá-lo. Então você vai ter uma pessoa que faz sempre o mesmo, faz sempre mais do mesmo. Ele pode se acomodar, isso não é bom para ele, não é bom para a empresa, porque você tem ali alguém que vai lá e só faz o seu. É verdade. Não tem algo mais, não existe aquele sangue no olho para tentar fazer alguma coisa, ele não se sente preparado, capacitado, então isso dá uma desmotivação. Então cabe à empresa também a monitorar essas pessoas e ver se você é uma pessoa que está engajada, mesmo que você não tenha o potencial naquele momento para assumir tal cargo, fazer uma mentoria com ele, traz esse profissional para o teu lado e vê como é que você consegue capacitá-lo para que ele possa também. Todo mundo quer subir de vida, quer ganhar mais, quer fazer mais. Perfeito. Isso faz parte do ser humano, você dar esse crescimento. Então, cabe também aos gestores estarem atentos e de olho. É difícil, é complicado? Mas hoje existem ferramentas, existem áreas competentes dentro do RH que podem participar ativamente desse processo e fazer com que a empresa seja uma empresa bastante oxigenada em termos de capacitação, de treinamento, de trazer gente de fora, de você mesclar essa equipe toda para você ter sempre um movimento bastante positivo. Que legal. Ô Nilton, e de alguns anos para cá, até felizmente, né? Por causa da inteligência emocional, PNL, uma série de coisas,
está sendo mais humanizado um pouco a gestão, né? Sim, está sendo Isso mais é bom. Isso é bom. Isso é bom porque você trata o ser humano como ser humano e não como uma peça a mais dentro de uma máquina que gira. Não que a gente não se sinta como, é lógico. Você quando está numa organização muito grande, às vezes a pessoa pode se achar uma pessoa a mais dentro de uma cadeia gigante. Porém, cabe a cada empresa fazer as segmentações, separar por núcleos, que dentro daquela massa gigantesca você tenha núcleos menores, onde existe uma gestão mais humanizada, mais próxima, onde você escuta o teu profissional, o teu colaborador, você entende a necessidade dele, ele tem essa abertura para poder dialogar e expor o que não está bom, ou o que está bom, onde ele quer melhorar, e a empresa também trabalhar com esse reverso. Isso é uma questão bastante humanizada em termos de ambientação, em termos de qualidade de vida no que diz respeito à família. Hoje você vê muitas empresas preocupadas com a paternidade, não só com a maternidade, com a paternidade também do pai, estar próximo. Eu sou pai, você é pai, sabe o quanto a diferença que faz você estar ali naquele momento, e um pouco mais estendido também para que a tua esposa se sinta com uma segurança um pouco maior ali naquele momento. E entre outras aí, inúmeros fatores que você tem, questão de desenvolvimento profissional, pessoal, a parte de psicologia, cuidar do burnout. Isso, perfeito. Entendeu? Ver se a carga daquele profissional não está muito para ele, tentar identificar. Eu sei que é difícil, você não vai ter ali uma pessoa só para olhar, não, mas em algum momento você sempre acaba tendo condições de observar e tem que agir. Observou, levantou, tem que agir. Perfeito. Tá bom. Então, nós estamos aí instantes finais, tá? Okay. Eu quero que você volte outras vezes aí. Vai ser um prazer, sempre um prazer estar com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os profissionais aí que estão querendo mudar de carreira e tudo mais, tá? Ok. Alguma mensagem para eles e seus contatos também. Vamos lá. Uma mensagem que eu deixo para os profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho ou que queiram mudar, de fazer uma transição de cargo, é sempre importante você estar sempre atento à sua capacitação profissional. É sempre atento a você entender que você precisa sempre buscar mais informações. Quanto mais informações você buscar dentro do teu contexto, que é aquilo que você acredita que pode desenvolver, melhorar aquilo que você já faz, é sempre bem-vindo. Dá atenção a idiomas. Isso, perfeito. Dar atenção a idiomas é muito importante, e estar atento às oportunidades, conversar, se expor, estar em eventos, participar de fóruns. Hoje você tem muitos fóruns na internet, evitar polêmicas, né? Hoje em dia a gente vê um debate absurdo em cima de política, evitar polêmicas de debates assim, que não vai levar em nada, que pode desgastar uma imagem. Então, mas o principal é você ficar atento àquilo que te capacite a ser cada vez melhor do que você é. Tá? E quanto aos meus contatos, eu queria deixar aqui o nosso site, que nós revigoramos o nosso site, fizemos aí 20 anos, mudamos todo o site. Então é o www.doubleconsult.com, sem BR. O nosso site lá hoje, a gente tem uma agência de marketing que gerencia o nosso site, onde a gente coloca blogs semanalmente, discussões sobre RH, sobre sistema de trabalho, tem muita coisa lá bacana para olhar, e também um painel de vagas. Nós temos agora um painel de vagas, onde inclusive nós vamos lançar agora no mercado uma disponibilidade para que as empresas anunciem conosco. Então nós vamos abrir esse espaço para que as pessoas possam também anunciar, não só a empresa grande para contratar um headhunter, mas que o pequeno comerciário também, para contratar alguém, pode usar a nossa expertise, mas por um custo de internet bem baixo para poder identificar seu profissional. Maravilha. Tá bom? Tá ótimo. Entendi. Muito obrigado. Foi um prazer pela atenção. Igualmente, muito obrigado viu? pelo convite. Até logo. Então. Internautas, com os agradecimentos então a esse fabuloso profissional, grande headhunter, Newton Torres Jr., nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.